Aconteceu ontem uma reunião dentro do Palácio do Planalto. E essa reunião foi caracterizada pelo governo Lula como sigilosa, ou seja, uma reunião secreta. Qual o objetivo? Construção de submarinos nucleares dentro do Brasil, que já está acontecendo, para beneficiar um país europeu. Nós vamos falar sobre isso nesse editorial. Também nós vamos tratar de um assunto polêmico. Lula entre a cruz e a espada. Lula teve que escolher entre o Supremo Tribunal Federal ou o agro. E eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar a entrar nessa matéria. Quem é mais importante no Brasil? O STF ou o agro brasileiro? Vou melhorar a pergunta. Se o STF parar, o que prejudica o Brasil? E se o agro parar, o quanto prejudica o Brasil? Então me responde, quem é mais importante? STF ou o agro? Porque o Lula teve que escolher. E nós vamos falar desse assunto aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 21 de outubro. Esse é o nosso terceiro editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de compartilhar, de dar o like. Isso é muito importante para a gente. E a gente vai começar analisando essa primeira matéria, que é da Folha de São Paulo. É uma reunião sigilosa que aconteceu. O governo Lula faz reunião sigilosa, foi colocada sob sigilo, com França para complementar acordo sobre submarino nuclear. Exatamente isso. Submarinos nucleares construídos dentro do Brasil. A gente vai falar sobre esse tema aqui com vocês. O Brasil negocia com a França uma complementação do acordo para a construção do submarino de propulsão nuclear. No dia 22 de setembro, o chefe do Estado-Maior da França, brigadeiro Fabien Mardon, esteve em Brasília e participou de uma reunião com o almirante Petrônio Aguiar, diretor-geral de desenvolvimento nuclear da Marinha, para discutir os termos do contrato e avançar na construção do submarino que enfrenta atraso. Talvez você não saiba, mas desde 2008 existe um acordo entre o Brasil e a França. O Brasil ele é referência na construção de navios, submarinos e aeronaves. A Embraer é uma empresa gigantesca que constrói aeronaves. Então, nesse ponto, o Brasil é referência. E tem um acordo já estimado em 40 bilhões de dólares para a construção de quatro submarinos aqui no Brasil. E desses 4 submarinos, 2 já foram construídos e 2 estão em fase de acabamento e teve atraso na construção, foi realizados alguns percalços aí. E a previsão é de que um desses submarinos que vão ser construídos aqui no Brasil é um submarino nuclear. E o que isso quer dizer? Ele tem jatos, turbinas com propulsão nuclear. Ou seja, será quase que um submarino supersônico, super rápido. E aí, o Brasil pretende avançar nessa construção e essa reunião foi colocada sob sigilo. Não se deu maiores informações de a que pé está, se vai ter continuidade, não vai ter continuidade, tá? Essa matéria foi divulgada pela Folha de São Paulo. Vamos falar agora do marco temporal e da briga gigante que o Lula acaba de comprar com o agro brasileiro. Pois bem, matéria do Correio Brasiliense, Lula teve que escolher. Lembra que eu te perguntei quem é mais forte? STF ou o agro brasileiro? O Lula escolheu. Lula se alinha com o STF e veta a tese do marco temporal de 1988. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nesta sexta-feira, dia 20/10, o trecho de um projeto de lei que estabelecia como tese do marco temporal para demarcações de terras indígenas promulgadas da Constituição em outubro de 1988. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele informou que Lula, no entanto, sancionou alguns trechos da lei. Vamos entender. Em 1988 foi constituída, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil.
que tem vários nomes. Carta Constitucional, Carta Magna, Constituição da República, Carta Maior. Tem vários nomes, mas não tem muita aplicação aqui no Brasil ultimamente, infelizmente. Em 1988 ela foi criada. E aí tem um trecho de um artigo lá que diz o seguinte: pertence, artigo 70, eu não lembro, pertencem aos povos originariamente, aos povos indígenas, as terras originalmente ocupadas por esses povos até a promulgação da Constituição. Então, o que é a tese do marco temporal? Ora, nós estamos fazendo a Constituição hoje. Os índios que estão em determinada terra são donos dessa terra a partir desse marco temporal. Qual é o marco? 1988. Criou a Constituição. Quem já está na terra é dono. Quem não está, não é. Ponto. É a tese mais acertada. Aí veio o STF. Não. Se os índios agora acharem que tal terra é deles, pode invadir. Então tá, eu tenho um fazendeiro que está produzindo, que está lá fazendo aquela terra gerar riqueza para o nosso Brasil. Aí chega um índio lá e fala: olha, essa terra é nossa, acharam um cocara aqui, acharam uma tanguinha de índio aqui no meio dessa terra. E aí os índios vêm, invadem. E aí o fazendeiro perde tudo, ele que corra atrás de uma indenização contra o Estado, que pode receber daqui 20 anos em títulos da dívida pública ou alguma coisa nesse sentido. Você tem noção do porquê que esse marco temporal atinge tanto os fazendeiros? Pois é, só que o Congresso é a representação do povo. O STF não representa nenhum povo, ele não foi eleito por ninguém. E eu até acharia interessante ver a candidatura dos ministros do STF para ver como eles sairiam. Tá? Mas é ok, ministros do STF não representam o povo porque não foram eleitos. Quem representa é o Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional falou: opa, STF, não é assim não. Nós fizemos a Constituição lá atrás, foi justamente para falar que índio que estava na terra, índio dono da terra. Índio sem terra, índio não tem terra. Ficou ruim essa imitação, mas tá bom. Entendeu? É isso. Pronto. E aí, aprovaram agora a lei que fala: o marco temporal existe sim, o STF está errado. Só que para a lei acontecer, ela passa no Congresso e ela vai para a mão do presidente da República, que ele pode sancionar ou vetar. Então, o Congresso sancionou a lei que diz: essa decisão do STF é uma baboseira, o que vale é que nós decidimos. Aprovou a toque de caixa em questão de minutos e foi para a mão do Lula. E o Lula ou ia estar do lado do STF ou ia estar do lado do agro. Está do lado do STF. Mas o agro já se manifestou. O deputado Sanderson é um dos representantes do agro, representante da Comissão de Segurança Pública também. Ele se manifestou que não tenho dúvidas que derrubaremos o veto. Para surpresa de 0 pessoas, Lula vetou o projeto do marco temporal das terras indígenas, legitimamente aprovado pelo parlamento. Não tenho dúvidas que derrubaremos o veto. Já fica o alerta para os parlamentares de bem unirem-se contra mais uma provável intromissão do STF. Meu amigo, isso aqui vai dar uma treta, vai dar uma briga muito feia. Por quê? Porque o Congresso encarou isso aqui como um desrespeito gigante do Lula. Só que o Congresso pode derrubar o veto do Lula e fazer a lei valer mesmo assim. Só que o STF pode derrubar esse veto, essa lei, falando que a lei é inconstitucional. Eu tenho uma previsão sobre isso aqui, tá? Uma análise que eu faço é de que vai voltar para o Congresso vai derrubar, o STF vai enfiar o rabinho entre as pernas e vai quietar, vai murchar a orelha e não vai derrubar isso agora não. Eles viram que eles mexeram com alguém que é mais forte do que eles. Lembra quando eu te perguntei quem é mais forte, o STF ou o agro? Repito, deixa o STF parar. Não vai prejudicar ninguém. Talvez até melhore a vida dos brasileiros. Deixa o agro parar. Aí você vai ver o buraco que vai acontecer.
Matéria do jornal R7 Record. Ruralistas garantem que Congresso vai derrubar o veto de Lula ao marco temporal. A bancada ruralista tem mais de 300 deputados que apoiam a bancada ruralista. Então, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo. A bancada ruralista reagiu ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que cria um marco temporal para a demarcação de terras indígenas nesta sexta-feira e afirmou que vai derrubar a decisão do Planalto. Abre aspas. A decisão dos dois plenários é soberana e deve ser respeitada pelos demais poderes da República, em reconhecimento às atribuições definidas na Constituição Federal. O Parlamento brasileiro representa a pluralidade da sociedade em sua amplitude, de estados, partidos e ideias, diz a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária. Lulinha mexeu com gente forte. Agora o buraco é mais embaixo. Né? O buraco é bem mais embaixo. Vamos estar acompanhando. Eu acho que vai acontecer isso. Então, copia comigo. O Congresso. O STF derrubou o marco temporal. O fazendeiro está à mercê agora dos índios. O Congresso aprovou. Foi para o Lula que derrubou, que vetou. Vai voltar para o Congresso. O Congresso vai falar, cala a boca, Lula, quem manda somos nós. Vai derrubar o veto do Lula e aí vai para a mão do STF. O STF não vai ter peito para derrubar essa lei. Vai mexer com outras coisas, aborto, drogas, mas mexer com agro, eu acho que nem o STF vai ter coragem de novo para fazer isso, porque a reação do Congresso veio e já colocou os ministros do STF com medo aí. Pelo menos é a minha visão. Mas, se o STF resolver peitar o Congresso, eu vou comprar pipoca e refrigerante para assistir essa briga de perto. Vamos lá, bora! Vamos falar um pouquinho sobre a questão do judiciário no Brasil ainda e o caso absurdo aí da guerra de Israel, né? O Silvio Navarro, jornalista, ele escreveu a seguinte nota. Se no Brasil a lei valesse para todos e não vale, manifestação em apoio aos terroristas do Hamas ou antissemitismo, que é quase igual a nazismo, levaria à cadeia ou ao inquérito sobre atos antidemocráticos. O que vocês acham dessas manifestações em prol do Hamas, depois das barbáries que temos vendo e ainda veremos? Olha, na minha visão, eu acho que quem faz manifestação pró-Hamas deveria responder da mesma forma que quem faz manifestação pró-terrorismo e da mesma forma que quem faz manifestação pró-nazismo. Ponto. Respondo aqui. São deploráveis todas essas manifestações. Ponto. E não tem discussão. E se realmente o Brasil fosse um país sério, o STF já tinha criado um inquérito desses malucos que eles criam para pegar esse pessoal que está fazendo aí esse tipo de ação e, sei lá, esse tipo de manifestação pode. Tá, manifestação contra o governo não pode, mas manifestação pró-terrorista pode. Beleza, tá bom, façam o que bem entender. Esse é o Brasil e o novo regime que vivemos. Mas tá errado, o Silvio Navarro acerta em levantar esse questionamento aqui. Acerta e acerta bem, tá certo? Olha, pessoal, para encerrar o vídeo, eu vou colocar aqui um trecho. É vídeo antigo, tá? Só para escancarar para vocês. Do Marcon, tá? Deputado federal, dentro da CPMI, a extinta, afinada CPMI de 8 de janeiro, onde ele citava um caso do STF. E eu concordo com ele. Dá uma olhada. Eu quero trazer o caso, nosso líder aí, Magno Malta, da condenada Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, 57 anos, frequentadora da Igreja Batista, casada há mais de 30 anos, dona de casa, trabalha cuidando das netas, réu primária, presidente, ocupação lícita, residência fixa, cuida de 2 adolescentes em sua casa, curadora de uma pessoa com distúrbios mentais, ela cuida dessa pessoa. Ela foi condenada, sabe por quê? Sem uma imagem... Colega Feliciano, não existe uma imagem dela quebrando uma porquinha dentro aqui dos prédios Três Poderes, uma mesa, nada.
Ela foi condenada porque encontraram o DNA dela numa garrafinha de água, colega Nicolas, vazia, dentro do Palácio do Planalto. Sabe a pena dela? 14 anos de cadeia. Essa é a justiça que nós temos hoje no Brasil. Uma justiça que solta marginais, que julga pessoas que não teriam direito ao foro privilegiado, que não dá como convenção internacional o direito de recorrer, porque o Supremo já é a última instância. Então, esta senhora de 57 anos, colega Cleitinho, que cuidava de uma pessoa com distúrbios mentais, que cuidava dos seus netos, esteve aqui, disse que eu quero trazer... E aí, o comentário é de vocês. Tem algo de errado nisso tudo, não tem? Ah, com certeza tem. Grande abraço, fica com Deus, sábado abençoado. Daqui a pouquinho a gente volta, às 7 horas da noite a gente tem mais conteúdo para vocês, e 9 horas. Lembrando que são 5 editoriais por dia. Tem pessoas que me perguntam, às vezes você quer procurar, você vê que em todos os editoriais tem uma hashtag, né? Uma cadeia para eles ali. Hashtag número 1, 2, 3, 4 e 5. 9 horas da manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, 7 horas da noite, 9 horas da noite, tá? Então, a gente vai abordando todas as informações que vão sendo expostas durante o dia e fazendo as nossas análises aqui para vocês, tá bom? E se você gosta do nosso conteúdo, dá uma força pra gente, compartilha, manda para mais pessoas, é sempre importante. Que o seu sábado seja abençoado, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.